Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para uma conversa com vocês, muito mais do que uma resenha, sobre o livro Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Bom, a minha história com esse livro se dá primeiramente pelo filme, porque eu assisti ao filme que foi adaptado desse livro há uns muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos se bobear. E eu lembro que eu gostei muito do filme, e depois de muito tempo também eu fiquei sabendo que existia um livro daquela história. Então fui atrás dele, coloquei ele na minha wishlist e depois, quando ele entrou em promoção, fui lá e comprei. Inclusive ele deve até aparecer em alguns dos unboxings aqui do canal, talvez do ano passado, retrasado. E ele é um dos livros do desafio 12 livros para 2022. E é o segundo livro desse desafio que eu trago aqui pro canal, né, em forma de conversa, resenha. E bom, sobre o que se trata esse livro, né? Ele é um livro, gente, que ele tem várias camadas, assim, sabe? Ele pode parecer uma coisa aparentemente, mas o grau de profundidade dele é muito maior. Porque, assim, primeiramente ele narra a história do Sr. Stevens, que é um mordomo em uma mansão chamada Darlington Hall. Aquelas mansões que a gente imagina quando pensa na realeza, digamos assim, nos nobres da Inglaterra, sabe? Aquelas mansões que a gente vê em Downton Abbey, ou que a gente via narrada nos livros da Jane Austen, sabe? Esse tipo de coisa. E ele é um mordomo lá. Esse livro, a história daqui, vai ser narrada em 1956, vai começar em 1956. Só que muito mais do que narrar o presente do mordomo nessa época, ela vai contar o passado dele, como eram as coisas nessa mansão no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Vai falar sobre o chefe dele, do Mr. Stevens, que era o Sr. Darlington. Gente, se eu fizer umas pausas antes de falar Darlington, aqui na minha cabeça eu não sei porquê, mas eu tô com outro nome. Aí eu vou falar e eu fico, quase falando o nome errado, aí eu lembro que é Darlington, sabe? Enfim, só um adendo. Então se eu fizer umas pausazinhas assim antes do nome da mansão ou do Lorde, que era o dono da mansão, é por causa disso. Enfim. E vai contar as ações do Lord Darlington durante esse período, porque o Lord Darlington acreditava que eles tinham que ajudar a Alemanha a se reerguer depois da Primeira Guerra Mundial. Ele achava que o Tratado de Versalhes estava muito rígido, que tinha que mudar várias coisas. E ele, por exemplo, vai fazer convenções na casa dele para discutir esse tema. Vai se reunir com primeiros ministros, com embaixadores. Vai se reunir assim com uma gama de pessoas que ele acredita que pode ajudar a Alemanha. Só que isso, depois, quando vem a Segunda Guerra Mundial, não vai ser bem visto. Inclusive, ele vai até processar os jornais, porque vão narrar o que acontecia na casa dele, na mansão, como ele sendo um apoiador do nazismo, como sendo até ele que levou a Inglaterra à guerra. Então, obviamente, ele não era uma pessoa muito querida. E ele vai definhar até que, enfim, ele morre. Se eu não me engano, pelas minhas contas, ele morre em 1953, porque depois que ele morre, a mansão é comprada por um ricaço americano chamado Mr. Faraday. E daí, a história do livro, né, essa narração do Stevens vai se dar em uma viagem que esse patrão novo dele vai falar para ele fazer pela Inglaterra. E o Stevens aceita, porque ele recebeu uma carta de uma antiga governanta da mansão, que é a Miss Kenton, agora Miss Ben, que ela se casou. Mas nessa carta ela vai falar que ela tá se separando do marido pela terceira vez, que eles separam e voltam, que ela sente muita falta do tempo que ela passou lá, que ela foi muito feliz. Vai falar das lembranças dela com o Mr. Stevens, com o pai do Mr. Stevens. E ele vai entender nisso que ela tem vontade de voltar a trabalhar na mansão. E como eles estavam com problema de pessoal, digamos assim, porque quem estava trabalhando lá era só o Mr. Stevens como mordomo, eu acho que tinha mais 3 empregadas, uma coisa assim. Então, ele estava achando que estava faltando pessoal lá. Aí ele pensa, poxa, eu vou chamar ela para trabalhar aqui. E o livro vai ser essa viagem dele indo encontrar a Miss Kenton. Só que isso é o superficial, né? Por trás vai ter, como eu disse, esse pano da Segunda Guerra Mundial, do pré-Segunda Guerra Mundial, né? Porque vai falar dos anos 20, dos anos 30. Então,
vai ser o ponto de vista do Steven sobre todas essas coisas que aconteciam. E é interessante que ele sente muito orgulho da profissão dele. Ele vai falar bastante sobre a profissão de mordomo aqui, umas coisas que eu nunca imaginava. Só que, ao mesmo tempo, ele nega que ele conheceu o Lord Darlington, que trabalhou para ele. Quando as pessoas perguntam durante a viagem, que ele tá fazendo essa viagem de carro pela Inglaterra para ir encontrar Miss Kenton. As pessoas perguntam, onde você trabalha? Eu trabalho em Darlington Hall. Ah, mas não tinha um Lord Darlington por lá? Aí ele, não, ele foi antes de eu começar a trabalhar lá, eu trabalho pro dono novo, Mr. Faraday. Só que daí depois ele fala que não é que ele sentia vergonha, mas, né, acho que ele tinha um receio, assim, na minha visão, de como as pessoas iam tratar ele se soubessem que ele tava lá na mansão enquanto todas essas coisas a favor da Alemanha aconteciam. E, enfim, ele vai fazer essa viagem, né, com esse intuito de encontrar Miss Kenton. E o que me dói, assim, gente, é o jeito que esse livro é narrado, sabe? Porque ele é muito sensível. Eu não tenho outra palavra pra explicar, mas era uma coisa que eu não tava esperando. E é até interessante que eu revi o filme depois que eu li esse livro e o pessoal que fez o filme conseguiu passar a delicadeza do livro pro filme. Só que nunca fica a mesma coisa, né? Porque você lendo, gente, é uma coisa muito sensível, mas ao mesmo tempo leve, só que está sendo narrado acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial, que tiveram a ver com tudo que aconteceu lá no século passado. Então, ver esses acontecimentos narrados da forma que são narrados aqui é uma experiência, assim, muito incrível, sabe? Eu não tenho outra palavra para descrever. E tem uns acontecimentos aqui que doem, sabe? E eu vou dar spoilers pra vocês, então a partir de agora, muitos spoilers. Se você não quer saber spoilers desse livro, para esse vídeo por aqui. Mas o Stevens encontra a Miss Kenton e ela tá presente em muitas das lembranças que ele narra aqui no livro durante a viagem. Só que enquanto você lê, você sente que os dois se amavam. Só que ele era sempre muito focado no trabalho, o trabalho era a prioridade da vida dele. E ela se levava muito pela emoção também. Então, com ele colocando o trabalho em primeiro lugar e ela levando as emoções mais à flor da pele, eles não tiveram um momento deles, assim, que eles poderiam evoluir para um casal. Mas tem uma cena que ele encontra a Miss Kenton, eles ficam numa espécie de café, uma casa de chá, uma coisa assim. Eles conversam bastante, aí depois ele acompanha ela até o ponto de ônibus. Aí ela fala que um dos motivos dela talvez se separar do marido dela tantas vezes é quando ela ficava pensando em como poderia ser a vida dela se ela tivesse ficado com o Mr. Stevens, tivesse ficado com ele. E ele fala que naquele momento o coração dele se despedaçou, sabe? Gente, mas essa cena me deu uma dor no coração. Fazia tempo que eu não lia um livro assim que me doía, sabe? Uma dor mesmo. Porque eu senti todas as dores desses personagens, os amores que eles não viveram. E é impossível não simpatizar com o Mr. Stevens. Ele é uma figura clássica, assim, sabe? Do cavalheirismo na Inglaterra, que a gente imagina quando pensa, como eu disse, nessas mansões, nessas épocas. E nossa, a Miss Kenton também, ela é maravilhosa. Eu gostei muito dela. E enfim, aquela história, né? Decisões que a gente toma na vida, às vezes, sem pensar direito, mudam nossa vida pra sempre, sabe? Uma coisa que parece pequena no passado vai mudar todo o seu destino. E é o que acontece aqui com a Miss Kenton, com o Mr. Stevens, aquela decisão, eu bato na porta dela, que tem uma cena que ele sabe que ela tá chorando, ele fica, eu bato na porta dela, eu entro, só que daí ele desiste e vai lá cuidar da casa, sabe? Servir o pessoal que tava visitando o Lord Darlington. Então a gente fica pensando, se ele tivesse batido naquela porta, o que não poderia ter acontecido? Inclusive, essa cena no livro é diferente do filme, porque no filme ele bate na porta dela, só que mesmo assim isso não muda o destino deles. No livro ele não bate. E, enfim, é um livro, gente, sensível, sabe? Não tem outra palavra pra descrever. E eu gostei muito porque eu gosto, assim, eu tenho uma certa
não é uma obsessão, mas também não é tão forte quanto uma fascinação, mas eu tenho muito interesse por essas coisas de monarquia, reinado, lords, nobres e como eram as coisas antigamente, sabe? Que é o que eu, pelo menos, imagino quando eu penso no passado, lá no século XIX, início do século XX. Então, ter ficado presa nesse inteirinho aqui foi muito legal. E principalmente por, assim, eu digo nesse inteirinho, no clima que o livro passa, sabe? Da casa, das memórias, de como eram os empregados, os acontecimentos. Só que o que é narrado aqui, como eu disse, é no período entre guerras. E também tem, que eu sou, todo mundo que acompanha esse canal aqui deve saber que a Natália é obcecada por Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, e ter visto um vislumbre aqui do Entre Guerras, na visão desse mordomo, foi muito legal. E sobre o filme, nossa gente, uma adaptação excelente. E como eu disse no começo, ela conseguiu passar a delicadeza do livro, mas não tão intensamente quanto o livro, porque, gente, a experiência do livro é sempre diferente da experiência do filme. E tem certas coisas que, por mais que o cinema seja uma arte que eu admiro muito, que eu adoro, que eu amo, não é sempre que eles conseguem transmitir o sentimento que o livro transmite. Que é o caso desse, mas mesmo assim o filme é excelente. Tem o Anthony Hopkins no papel do Mr. Stevens, a Emma Thompson no papel da... Nossa, me fugiu o nome dela agora, da Miss Kenton. E os dois são grandes atores, né? E o Anthony Hopkins, gente, ele encarnou o Mr. Stevens de uma forma que é tipo, ele nasceu pra esse papel, sabe? E mostra o quão versátil ele é, que se você vê o Mr. Stevens aqui e o Hannibal Lecter do outro lado, você fica, gente, como pode ter sido interpretado pela mesma pessoa? Porque ele pegou os personagens e fez atuações, assim, únicas pra cada um deles. Mas ele, como Mr. Stevens, sabe? Ele conseguiu passar aquela aura britânica, assim, sabe? Que eu, pelo menos eu imagino que seja as coisas lá na Inglaterra na minha cabeça. Então, enfim, um ator maravilhoso, um excelente representante do Mr. Stevens, o Anthony Hopkins foi. A Emma Thompson, como Miss Kenton, também encarnou muito bem o jeito da personagem, aqueles momentos que ela ficava muito emocionada, assim, a Emma Thompson conseguiu, dava até aquele brilho diferente no olho, sabe? Isso é muito da hora. Pra mim, ela foi uma Miss Kenton excepcional. E, enfim, o filme é muito bom, mas como eu disse, não passa 100% a sensação, a emoção que é esse livro. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma adaptação excelente. Mas esse livro, gente, não é à toa, o Kazuo Ishiguro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2017. E eu tenho outro livro dele aqui na estante que eu comprei, apareceu acho que no último unboxing, o vídeo que foi ao ar semana passada, que é o Não Me Abandone Jamais. E se aquele livro for narrado da mesma forma que esse, eu nem imagino o estado que eu vou ficar depois de ler, porque eu vi o filme que foi baseado naquele livro e o filme me destruiu. Então se o filme me destruiu, o livro vai me destruir mais ainda. E se foi narrado como esse aqui foi, com a delicadeza que esse livro tem, com a suavidade, mas uma forma assim de narrar o drama única, sabe? Nossa, esse autor, o que ele fez nesse livro, gente, é uma coisa única. Ou seja, eu recomendo demais, 5 estrelas, melhor leitura do ano até agora. Eu não li tantos livros assim esse ano, mas de tudo que eu li até agora, com certeza esse foi o melhor. E eu tenho certeza que vai estar entre os melhores do ano. E eu recomendo pra vocês esse livro de olhos fechados, gente. E enfim, se você gostou desse vídeo, da nossa conversa, né, muito mais do que uma resenha, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, vai me ajudar bastante. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal. Aqui a gente tá sempre falando sobre livros, mangás, doramas, HQs. Então se você gosta de alguma dessas coisas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!